Duas figuras internacionais estão em destaque no programa de hoje. Entrevistamos o Prémio Nobel da Literatura, Abdul Razak Gurnah, e escutamos a maior fotógrafa norte-americana da atualidade, Annie Leibovitz, que tem uma exposição aqui ao lado, em Espanha. Em Serralves, visitamos a exposição sobre a dupla de arquitetos Aires Mateus e em Lisboa, a nova mostra da Casa Fernando Pessoa. Seja bem-vindo ao Ensaio Geral. Good morning. Good morning. Good morning. You okay back there? You want to move up? You okay? Do whatever you want. Annie Leibovitz tem 76 anos. A fotógrafa norte-americana recebe o grupo de jornalistas de forma energética na exposição Wonderland, que poderá ver até 1 de maio na Corunha, na Galiza, em Espanha. No porto da cidade, a Fundação Marta Ortega Pérez, que tem apostado em realizar exposições de fotografia ligadas à moda, reúne agora o trabalho da fotógrafa, que fez carreira em revistas como a Rolling Stone ou a Vogue. Mais de uma centena de retratos de figuras da música, cinema, literatura, teatro ou política fazem esta exposição ligada à moda, uma área que Annie Leibovitz nunca valorizou. O meu trabalho na moda, para mim, nunca foi o mais importante. Tem sido um sítio ótimo para brincar, mas claro que com o passar dos anos tenho aprendido que os designers de moda são grandes artistas. Neste momento diria que a moda e a comédia têm-nos ajudado a sobreviver nestes tempos difíceis da política na nossa vida. A exposição Wonderland abre com um conjunto de fotografias do início da carreira de Annie Leibovitz e de uma digressão em que acompanhou os Rolling Stones. Acho que o trabalho na moda não cai do céu, embora continue a dizer que não sou uma fotógrafa de moda. Isto que vem aqui atrás é uma instalação que fiz para uma exposição, quando editei o meu trabalho de 1973 a 1983. Eu fui a fotógrafa da turnê dos Rolling Stones em 1975. Quando vocês olham para esta parede, podem ver os Rolling Stones, mas eu vejo imagens de 35mm e uma reportagem muito pessoal, muito obsessiva. Eu lancei-me de cabeça para esta digressão dos Rolling Stones, que, como podem ver, quase me matou, de facto. É que eu não tinha ideia onde me estava a meter. Sabia que íamos ficar em bons hotéis e até levei a minha raquete de ténis a achar que poderia ter umas lições e melhorar o meu ténis. Claro que nunca vi a luz do dia. Durante 3 meses estava acordada noites seguidas. Annie Leibovitz diz que nunca pousou a máquina fotográfica e que isso a salvou, sobreviveu e entrou pela porta grande da fotografia. Hoje é uma confessa admiradora do trabalho corajoso dos fotojornalistas em tempos adversos e lembra a importância da imagem. Eu adoro fotografia. Quando entram nesta exposição vão ver primeiro a fotografia antes de verem o que está dentro dela. Isso parece contraditório em relação ao que eu acho automaticamente que é uma boa fotografia. Numa boa fotografia não queremos ver a máquina fotográfica. Queremos entrar no conteúdo da imagem. Mas eu tenho muito respeito pelo meio e pelo que estamos a fazer. Hoje, para mim, a fotografia mais extraordinária é a do fotojornalismo. Com aquilo que se passa no mundo, estes jovens fotojornalistas arriscam a sua vida e isso faz-me chorar. Eles são incríveis e muito fortes. Annie Leibovitz guia-nos pela exposição que reúne alguns dos seus primeiros trabalhos para a revista Rolling Stone. Parada em frente ao retrato a preto e branco de Bruce Springsteen, sentado num carro, numa estrada, recorda o seu início. Trabalhei durante 30 anos para a revista Rolling Stone. Tinha 20 anos e trabalhei com grandes escritores como Andrew Thompson, Tom Wolfe ou Truman Capote. Isso exigia que tivesse uma mente afiada e fosse engraçada se pudesse. Esta é uma das secções. Às vezes precisava de fotografar pessoas, não sabia o que fazer e colocava-as num carro e fotografava-as a conduzir. Fotografava a preto e branco, porque eu não sabia fotografar a cores quando comecei a trabalhar para a Rolling Stone. Eu menti-lhes, disse que sabia.
A cor explode na exposição quando Annie Leibovitz inaugurou outra forma de fazer retratos, aquela que até hoje trabalha. Eu estava a fotografar para as capas da Rolling Stone e perguntei porque é que não sentávamos as pessoas para os retratos, porque é que estávamos a fazer aquelas imagens. Então eu realmente comecei com a Rolling Stone e cresci com ela e iniciei os retratos sentados. Quando tinha uma marcação com alguém, tinha de pensar o que é que eles iriam fazer e comecei a pensar de forma mais conceptual. E isso levou anos a desenvolver. Essas são algumas dessas imagens, a Patti Smith, o incrível Peter Brook, Sam Shepard ou a Laurie Anderson e a Susan Sontag, naquela parede ali atrás, à direita. Susan Sontag on the back wall to the right. Na exposição em que as fotografias surgem presas por pioneses, como se estivessem no estúdio de trabalho de Annie Leibovitz, é também mostrado um conjunto de fotografias com retratos de figuras do mundo da arte, cinema, desporto ou política. Na visita, Annie Leibovitz explica-nos o que um retrato transmite, aquilo que aprendeu a fazer quando ainda não tinha dinheiro para comprar revistas. Eu não tinha dinheiro para comprar aquelas revistas, eram muito caras. Ficava horas nas bancas a folheá-las. Eu estava realmente interessada não na moda, mas na técnica, como é que estes fotógrafos usavam a cor e a composição. As histórias nas fotografias são a forma mais importante de usar a fotografia e adorava que isso voltasse. O que eu comecei a fazer foi criar uma história em cada fotografia. Fiz uma série para a revista Life sobre poetas e eu li as poesias deles e tentei fazer fotografias onde fosse possível sentir a sua poesia. E são muitas as histórias que esta exposição Wonderland conta, desde o retrato dos reis de Espanha, em que Annie Leibovitz revela que a rainha estava nervosa e o rei descontraído, a muitas fotografias projetadas nas paredes que guardam instantes e figuras marcantes como Diane Keaton. Quando a Diane Keaton morreu, eu tinha trabalhado com ela toda a sua vida. Percebi que ela me tinha realmente inspirado. Ela marcou com a sua forma de vestir e como viveu a sua vida. Era muito diferente do resto das estrelas de Hollywood. Ela era uma artista e também fotógrafa. Chegava ao estúdio com ideias. Lembro-me de uma das primeiras vezes que a fotografei. Estava um editor de moda da Vanity Fair, cheio de ideias para ela. E eu disse-lhe, ela não vai vestir nada disso. E claro que não vestiu. Ela tinha as suas ideias. Ele, não estou a brincar, foi para um canto chorar. Ela é que impunha o tom. E hoje é bom ver que a maioria das mulheres vestem o que querem, escolhem o que vão vestir. Há como um coro de confiança na forma de ser mulher hoje em dia. É muito bom ver isso. O Wonderland é também um elogio às muitas mulheres que Annie Leibovitz retratou toda a vida. Na verdade, a fotógrafa norte-americana explica que, no fundo, o que a move é a curiosidade pelas pessoas e retratar o seu tempo. Eu percebi nos últimos 10 anos ou mais que eu estava numa posição única de retratar o meu tempo e a minha vida. Claro que não vou conseguir fotografar todos, vão faltar muitas pessoas, mas podem achar isso tonto ou engraçado. Mas acho que todos são interessantes. Não consigo evitá-lo. Vou para cada sessão tentando dar o meu melhor e a tentar entender essa pessoa, seja ele um rei ou um designer de moda. Só os tento perceber. O resultado destas palavras e deste trabalho de Annie Leibovitz pode ser visitado no Molho da Bateria, no Porto da cidade da Corunha, até 1 de maio, numa exposição promovida pela Fundação Marta Ortega Pérez com entrada gratuita. Gente da Casa é o livro que o escritor Abdul Razak Gurnah escreveu depois de vencer, em 2021, o Prémio Nobel da Literatura. De passagem por Portugal, onde participou na abertura do Festival Utopia em Braga, o autor, nascido na Tanzânia, mas a viver há décadas em Inglaterra, explicou ao Ensaio Geral que livro é este que retrata 3 vidas. I'm interested in investigating how people deal with what life gives them. Interessa-me investigar o que as pessoas fazem com o que a vida lhes dá. Neste caso, são 3 pessoas, embora existam outras na história, claro, mas as 3 personagens principais partem de situações diferentes. Um deles é órfão e não sabe muito sobre a sua família, foi retirado da escola.
é empregado doméstico numa casa. O outro, abandonado de certa medida, mas não de uma forma invulgar, por uma mãe que o deixa aos cuidados dos avós. Mas tem um caminho muito mais linear na vida, porque vai à escola, tem um irmão que o apoia, etc. Já a jovem, a menina, tem uns pais ansiosos, preocupados com a sua saúde, ou seja, eles começam em pontos de partida diferentes, como todos nós, e recebemos o que a vida nos reservou. E depois temos de fazer algo com isso, temos de viver. Por isso, o meu interesse foi ver como é que estas três pessoas em particular lidam com o que a vida lhes reservou. Não é o destino. É mais sobre o que uma pessoa faz com a vida para se realizar de certa forma. Abdul Razak Gurnah deixou o seu país aos 18 anos e trilhou o seu caminho em Inglaterra, onde foi professor universitário. Contudo, a sua escrita ficou sempre presa ao país que o viu nascer. Sobre o processo de escrita dos livros, confessa que não tem um plano, escuta as vozes que surgem. In my writing practice, I spent quite a long time before I've started writing, just thinking through. No meu processo de escrita, passo muito tempo antes de começar a escrever, apenas a pensar nessa pessoa. E nem é que penso muito de uma forma muito detalhada, mas as ideias podem surgir quando estou a fazer outra coisa e posso pensar, ok, esta é uma boa maneira de pensar sobre ele, ou quantos anos tem, ou algo do género. Portanto, todos estes detalhes vão se encaixando aos poucos e aí tem um plano geral. Depois também preciso de pensar que consciência ou em que voz será escrito e investigado. Todos estes são os prazeres da escrita. Isso não é difícil, é isso que torna tudo interessante. Mas por vezes no início não funciona assim. Então pensas, não, esta abordagem está errada, deixa-me pensar melhor. Mesmo começando com uma imagem bastante concreta, sou muitas vezes obrigado a alterá-la, a corrigi-la, a fazê-la funcionar em conjunto com a de outra pessoa. Será que essa pessoa diria mesmo isso à outra? E assim sucessivamente. Como disse, esses são os prazeres desta forma de escrever, porque não sigo um plano completo. Eu não tenho um quadro com tudo anotado a dizer este vai fazer isto, aquele vai fazer aquilo, mas tenho apontamentos e ideias e vou escrevendo, adaptando-as, alterando-as e melhorando-as, espero eu. O autor do conhecido livro Paraíso explica que, ao vencer o Prémio Nobel, teve de interromper a escrita de Gente da Casa, mas quando regressou ao ofício da escrita, diz que nada tinha mudado. When I returned, it was the same old business. Quando voltei a trabalhar no livro, era o trabalho de sempre. Obviamente que o computador não sabe nada sobre o Prémio Nobel, não lhe pode pedir para fazer o trabalho por si. O processo continuava o mesmo, ou seja, tentava levar as minhas ideias para a minha escrita, mas fiquei contente de ver que o que tinha sido feito antes ainda estava vivo, porque às vezes, quando se regressa passado algum tempo, por alguma razão, pensa-se que isto é lixo. Um dos temas que Gurnah aborda nos seus livros é a questão colonial. O autor explica que, com a sua literatura, tenta preencher um vazio e dar voz a quem não a teve até agora. Muito do que li sobre este encontro com o colonialismo europeu na nossa parte do mundo não estava completo. Há uma parte disto que não foi escrita porque grande parte da literatura sobre o assunto foi escrita pelos europeus. Eles escrevem com base no que conhecem. Não é por mal, mas escrevem com base no que sabem. No entanto, há certas coisas que não lhes interessam, que não aparecem, ou sobre as quais não têm conhecimento. Portanto, estas coisas que me atraem levam-me a dizer, bem, não sabemos isto, mas talvez devêssemos saber. Abdul Razak Gurnah nasceu numa região por onde os navegadores portugueses andaram e por lá ficaram alguns vestígios que ainda hoje sobrevivem. Existem vestígios estranhos na língua. Há palavras portuguesas que se mantiveram. Por exemplo, a palavra para batata em Swahili é batata, que não é muito diferente. A palavra para dinheiro é pesa, de peso. Mesa é mesa. Portanto, há várias palavras que se mantiveram. As pessoas ainda sabem que os portugueses andaram por lá. E na outra ilha, em Pemba, ainda há touradas que foram introduzidas pelos portugueses. Portanto, existem alguns vestígios isolados como este, mas o facto é que os portugueses não conseguiram permanecer muito tempo naquela parte do mundo. E em Mombasa, onde permaneceram mais tempo, ainda existe aquele forte enorme, o Forte de Jesus. Prémio Nobel da Literatura, autor de livros como Junto ao Mar, Abdul Razak Gurnah, numa entrevista que pode ler na íntegra no site da Renascença.
Não é uma exposição antológica ou retrospectiva, mas sim uma exploração das investigações espaciais da dupla de arquitetos Aires Mateus. Beleza, apesar de tudo, é a exposição que inaugurou hoje na ala Álvaro Siza, no Museu de Serralves, no Porto, e que reúne um conjunto de obras criadas por Manuel e Francisco Aires Mateus. Esta dupla de irmãos arquitetos explora nesta exposição esta ideia de que a arquitetura só se completa com a vida. Manuel Aires Mateus guia-nos pelas diferentes salas, a começar por uma espécie de jardim. O visitante vai começar por encontrar uma sala que nós chamamos de jardim, que é uma sala cheia de maquetes todas à mesma escala, assim como se fossem flores plantadas, que nós vamos deambular entre flores, a ver maquetes à mesma escala, portanto a criar relações entre elas, um ábaco. Depois passará para uma sala onde nós falamos de matéria. Temos 4 edifícios, um construído em madeira, um em tijolo, um em betão e um outro rebocado branco. E o que nos interessa é um pouco esta ideia de que, no fundo, a construção é um resultado de um processo. Depois passamos por uma confrontação com culturas clássicas, ou com culturas, digamos, e temos um projeto que responde ao Egito, outro ao mundo clássico romano, outras culturas árabes e uma outra arquitetura moderna, com uma construção ao lado do National Gallery do Mies van der Rohe. Mudamos para contexto, e o contexto é de que forma estes edifícios se vão relacionar com contextos diferentes, um museu na Suíça, um museu em França, uma universidade na Bélgica, um museu em Sines, e que são todas peças que dialogam com cidades. Para acabarmos numa última sala, que nós chegamos geografias, e então é um projeto por cada continente. Na Oceania temos uma casa em Melbourne, na Ásia temos uma casa em Delhi, em África temos uma casa na Ilha do Fogo, em Cabo Verde, na América temos uma casa no México e na Europa temos uma casa na Costa Alentejana. E interessa-nos esta ideia de olhar para a arquitetura como uma forma de olhar o mundo, não é? O mundo, Aires Mateus, mostrado nesta exposição com curadoria de Nuno Crespo, onde se explora a beleza que a arquitetura deve acrescentar. É fundamental essa beleza, porque o encontro, de um lado, é poético ou emotivo em cada uma dos espaços que nós vamos usar ou das condições que nós vamos usar, no fundo, torna o mundo melhor, porque nós temos uma condição mais elevada na solução de cada um dos problemas práticos. E a arquitetura tem que responder a isso e tem que responder com esta beleza, porque é um lado profundamente democrático para a vida, esta transformação de uma dobra mais elevada na condição de cada projeto. Manuel Aires Mateus, a quem perguntámos como olha hoje para o ofício da arquitetura. A arquitetura é muitas vezes confundida com a construção. A arquitetura é a poética da construção, não é a construção. E eu acho que a arquitetura é sempre uma disciplina que é tida em luta, pela qual é preciso lutar, mas eu tenho a impressão que ela sempre foi, de alguma maneira, assim. Muito raras vezes foi bem tratada, muito raras vezes foi carinhada e, de facto, esta ambiguidade entre o que é construir e o que é a arquitetura criou sempre um grande desinteresse em relação à ideia dessa possibilidade mais elevada que é a arquitetura. Portanto, eu acho que nós temos as dificuldades que tivemos em muitas épocas, mas também acho que a ideia da luta é uma ideia querida a uma cidade como esta. Pode ver em Serralves, até 19 de abril, a exposição Beleza, apesar de tudo, da dupla Aires Mateus. Assinalam-se este domingo 90 anos sobre a morte de Fernando Pessoa. Será um dia em que a Casa Fernando Pessoa em Lisboa terá entrada gratuita para uma nova exposição. A Arca Eterna, Fernando Pessoa e a Posteridade, apresenta um novo olhar sobre esta arca, onde o poeta guardava o seu espólio. Com curadoria de António Sainz Delgado, a exposição tenta responder a várias perguntas, diz Maria Manuel Ferreira, diretora adjunta da casa. Como é que o Fernando Pessoa sobreviveu ao fim da sua vida? O que se descobriu sobre si e sobre o que escreveu, e se ele imaginaria que ainda estaríamos aqui passado 90 anos, não é, a falar sobre a sua obra. E a exposição vem, no fundo, fazer esta reflexão e formalizar, de algum modo, esta ideia da arca cheia de textos inéditos e de uma obra dispersa e quase infinita. E que legado é este que Fernando Pessoa deixou nesta arca?
parte é mostrado nesta exposição, que vai também revelar alguns testemunhos de quem conviveu com o poeta do desassossego. A partir do espólio da casa, não só, mas acima de tudo será uma instalação que será composta também por milhares de reproduções de documentos, alguns deles oriundos da própria Arca. Vamos ter também alguns excertos de uma entrevista que Luís Tal Monteiro fez ao barbeiro do Fernando Pessoa e também a uma das suas colegas dos escritórios, onde trabalhou. A nova exposição da Casa Fernando Pessoa prolonga-se pelo próximo ano e mostra como o autor continuou a influenciar o mundo 90 anos depois da sua morte. Ao visitante, no domingo, serão oferecidos momentos de leitura de poemas de Pessoa. Já na exposição haverá interatividade. Vai ser uma exposição mais participativa e onde poderão manusear livros, poderão levar alguns objetos para casa e depois no domingo teremos um dia de entrada livre, com visitas orientadas e também com algumas leituras de poemas. Convidamos os artistas unidos a fazer ao longo da exposição. Portanto, as pessoas vão encontrar uma Casa Fernando Pessoa aberta para partilharmos este dia. 90 anos da morte de Fernando Pessoa, assinalados no domingo com entrada gratuita e uma nova exposição para ver na Casa Fernando Pessoa, em Lisboa. Caminhamos para o Natal e, como de habitual, Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, reúne um conjunto de sugestões de livros que poderá eleger como presentes. Inicio hoje a lista de livros para o Natal e começo pela magnífica reedição de As Mais Belas Histórias Portuguesas de Natal, da Quetzal, recolha e seleção de Vasco Graça Moura, feita em 2008 e que pode ser reencontrada com elevado proveito pedagógico e literário. Aí encontramos um belo texto do próprio organizador sobre o conto de Natal, que aconselho vivamente, e autores consagrados como Ramalho Ortigão, Essa de Queiroz, Fialho de Almeida, Raul Brandão, Aquilino Ribeiro, Vitorino Nemésio, Rodrigues Miguéis, Domingos Monteiro, Miguel Torga, Sofia de Melbreiner, Fernando Namora, Jorge de Sena, Saramago, Maria Ondina Braga, Isabel da Nóbrega ou José Eduardo Agualusa. E aqueles que o leitor desejar descobrir, temas apetitosos e inesgotáveis. A Relógio d'Água publicou de Gonçalo M. Tavares uma boa surpresa para estas festas. Falo de uma epopeia sobre o fim dos Estados Unidos da América. Sem mais comentários, apenas digo que é um estimulante texto para pensar e repensar urbi et orbi. Ainda a Quetzal dá-nos A Montanha, de José Luís Peixoto. O escritor viaja pelo mundo e tenta reconstruir um romance com todas as histórias que lhe foram confiadas até que o impensável acontece. A condição de pacientes do Instituto Português de Oncologia do Porto permite que A Montanha seja um romance de enorme ambição que resgata movimentos de profunda empatia e ternura que revelam o ser humano tanto na sua fragilidade como na sua máxima força. Talvez o céu saiba aquilo que sabes, talvez a terra, ou talvez sejas o único ser do universo que por fim descobriu esse imenso segredo. A Bertrand publicou de Francisco Louçã um inesperado ensaio apaixonante: imaginação, cores, deuses, viagens e amores. Vemos essa imaginação na base da criação de outros mundos e observamos que o desejo é o resultado de uma projeção da imaginação do prazer, do amor e também da culpa. E Gauguin ensina-nos que aquilo que parece azul é mesmo azul. E para quem gosta de Jean Le Carré e dos seus intermináveis mistérios, temos na Don Quixote um espião em privado, as cartas de Jean Le Carré por Tim Cornell. Uma constante surpresa em quase 800 páginas suculentas.
É já segunda-feira, no âmbito do Festival Misty Fest, que a Casa da Música no Porto acolhe um concerto de José Peixoto e Nuno Cintrão. Os artistas lançaram recentemente o disco Visita, diálogos com Carlos Paredes, a assinalar o centenário do guitarrista. É com esta versão de Verdes Anos que fechamos o ensaio geral, que teve sonorização de José Luís Moreira. Boa noite e bom fim de semana.